Tocando. E, muito bem. Normalmente a nossa sala sempre está bem cheia. Hoje é uma situação assim bem diferente, mas Atípica. estão entrando É a pessoas. Copa, professor, é a Copa. Bom, nesse caso, Marcelo, podemos começar? Bom, então é realmente uma honra ter o professor Sandro Colau conosco hoje, e como muito bem disse o Marcelo, essa palestra vai ser multiplicada. Nós somos o quê? 1.200 no distrito, mas isso aí tem um alcance muito maior, né? As palestras continuam sendo vistas. O doutor Saulo Cavalcante esteve recentemente aqui, não sei se o senhor conhece, ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, e vários outros colegas ilustres estiveram, e as pessoas vão vendo as palestras ao seu momento, né? Então, eu vou passar a palavra à companheira Magali, para que ela faça a apresentação formal do nosso ilustre convidado de hoje. Boa noite a todos, membros da Subcomissão de Saúde Distrital, companheiros e convidados. Com grande satisfação que apresentamos o nosso ilustre palestrante de hoje, o Dr. José Carlos Nicolau. O Dr. José Carlos Nicolau é um renomado especialista em cardiologia, com uma vasta trajetória acadêmica e profissional de destaque. Ele possui especialização cardiológica pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo, FMU-USP, doutorado em Clínica Médica pela Faculdade Estadual de Campinas, Unicamp. Sua formação em medicina foi concluída na Faculdade de Valença, FMV. Atualmente, o Dr. Nicolau é professor da Faculdade de Medicina da USP, onde coordena as disciplinas de planejamento, implementação e desenvolvimento em ensaios clínicos randomizados MCP 5841, além de métodos de pesquisa de doenças coronárias, abordando a transição da ciência básica através de estudos clínicos no âmbito do programa de pós-graduação da USP. Ele também é pesquisador sênior do Instituto do Coração INCO, do Hospital das Clínicas, da USP, e atua como revisor e membro do conselho editorial de diversos periódicos internacionais. O Dr. Nicolau é conselheiro da European Heart Journal. Sua área de interesse abrange vários aspectos da doença arterial coronária, com inúmeras publicações clínicas, científicas de relevância, tanto nacionais quanto internacionais. É digno de nota que o Dr. José Carlos Nicolau possui um vasto currículo de atuações e publicações que não nos é possível citar em sua totalidade nesse momento, dada a amplitude e a profundidade de seu trabalho acadêmico e científico. Além de sua vasta experiência, Dr. Nicolau é membro ativo de várias sociedades, especialidades, incluindo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, onde atuou como ex-diretor científico e atualmente representa o Estado de São Paulo nas assembleias dessa sociedade. Ele também foi ex-presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, SOCESP, e atualmente é membro conselheiro consecutivo da Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Dr. Nicolau possui um sólido histórico de aperfeiçoamento, tendo se especializado pela Universidade do Alabama em cirurgia vascular periférica no Hospital Servidor Público de São Paulo, 1975. Ele também aperfeiçoou em ergonometria e reabilitação cardíaca no Instituto Dante de Cardiologia. Desculpe, só um minuto, aqui travou minha página. É bolsista de produtividade em pesquisa no CNPq, nível 1C, e tem contribuído significativamente para a Sociedade Brasileira de Clínica Médica, SBCM, e para o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. O Dr. Nicolau foi presidente da SOSPESP por 2 vezes, demonstrando seu comprometimento com a saúde cardiovascular em nosso estado. É com grande expectativa que ouvimos o Dr. José Carlos Nicolau compartilhar seus conhecimentos e experiências valiosas conosco. Por favor, seja bem-vindo à nossa sala. A palavra é sua.
Obrigado, Vocês viram Magali. porque a honra é grande, a honra é muito grande, professora, muito, muito, e a Magali foi até econômica na leitura do seu currículo. Estamos Obrigado, muito obrigado. honrados, professora. Bem, a honra é toda minha. Eu queria, antes de mais nada, agradecer ao João, à Magali, ao Marcelo. Nós estamos aqui nos tornando bons amigos nos últimos minutos. E agradecer ao Rotary, Distrito 4571 como um todo. É um prazer enorme estar com vocês e eu espero que seja a primeira de várias conversas desse tipo. Muito obrigado. Conversando com o João, com a Magali, a ideia aqui é fazer uma coisa bastante informal, de tal maneira que vocês todos poderão participar de viva voz ou pelo chat. O chat está aberto aqui, eu vou ver quem quiser mandar perguntas, etc. Mas para que a coisa seja produtiva para todos, eu vou pedir uma coisa apenas para vocês. Eu vou conversar com vocês sobre infarto e nós vamos falar sobre alguns tópicos diferentes, como vocês viram no próprio título da palestra. Nós vamos dar alguns conceitos para vocês, eu vou falar para leigos. O pessoal estava me dizendo que tem alguns médicos aqui, quer dizer, os médicos já sabem o que eu vou falar, mas eu vou falar, fazer uma palestra interativa para o pessoal leigo. Então, nós vamos falar um pouco do que é o infarto, como se desenvolve o infarto, por que que o sujeito tem um infarto, como é que são os sintomas, como que se pesquisa a doença antes do sujeito ter infarto, e vou falar no final como prevenir o infarto, que é o mais importante. Então, o que eu queria pedir para vocês é isso. Quer dizer, nós vamos ter cada um desses tópicos e quem quiser falar, fazer perguntas ou comentários, que o façam em cima do tópico que nós estamos conversando naquele momento. Porque às vezes eu começo a falar e alguém tá interessado em saber como fazer para prevenir o infarto. E nós vamos falar sobre isso depois. Então, a coisa fica um pouco enrolada se a gente fizer sem que tenha uma hora. Então, espero que tenha ficado claro. Participação por chat ou por viva voz, levanta a mãozinha, eu abro a palavra, mas daquilo que a gente está conversando naquele momento. Não adianta a gente começar agora e alguém querer saber como faz para prevenir o infarto. Não é a hora ainda, que nós vamos falar sobre isso no final. Tá claro? Claríssimo, professor. Bom, então eu queria inicialmente dizer uma coisa, isso é para os leigos. Vocês viram que eu coloquei lá no título infarto do coração. Fiz questão de colocar assim, sabe por quê? Porque quando se fala em infarto, todo mundo pensa que só tem infarto no coração. Não é verdade. Na realidade, o infarto nada mais é que o entupimento de uma artéria, de um vaso que leva sangue para uma determinada parte do corpo. Todo o nosso organismo precisa de sangue, precisa de oxigênio. Na verdade, precisa de oxigênio, mas o oxigênio ele caminha, chega até onde o corpo precisa pelo sangue. Então, todo o nosso corpo precisa de sangue. E o sangue chega a qualquer local do nosso corpo via as artérias. Então, se fecha uma artéria, se uma artéria é ocluída por qualquer motivo, aquela região que recebia sangue dessa artéria morre, deixa de funcionar. E isso é um infarto. Então, agora vocês sabem que o infarto pode acontecer em qualquer lugar. Pode acontecer na perna, pode acontecer no fígado, pode acontecer no pulmão, pode acontecer no cérebro. E, obviamente, pode acontecer no coração também. Os vasos que levam sangue para o próprio coração, as artérias, têm um apelido, que são as coronárias. Então, quando fecha uma coronária, aquela região que recebia sangue, daquela coronária, vai deixar de funcionar. Isso é um infarto do coração. Como a gente gosta de dar apelido para as coisas, no caso do infarto do coração, a gente chama de infarto do miocárdio. Miocárdio é o músculo do coração, é o nome do músculo do coração. Então, esse é um primeiro conceito
que eu queria deixar para vocês. Uma outra coisa que eu queria também levantar é a importância desse nosso tema. Vejam vocês, qualquer pessoa que nasça hoje, ela tem um terço, mais de 30% de chance de vir a falecer por uma doença cardiovascular. As doenças cardiovasculares são, há muito tempo, a maior causa de óbito em todo o mundo, inclusive no Brasil. Então, mais da metade, mais de um terço de chance da pessoa vir a falecer por doença cardiovascular. Dentre as doenças cardiovasculares, o infarto do miocárdio, do coração, é de longe o mais comum. Nas pessoas, depois de uma certa idade, 60, 70 anos, o sujeito só morre de duas coisas: ou morre de infarto ou morre de câncer. Isso é mais de 90%. O resto é muito pouco, menos de 10% de todas as outras doenças. Eu estou vendo uma mãozinha. Ah, não, era falso. Bom, então vejam vocês a importância do que nós vamos conversar hoje, a importância do infarto na vida do indivíduo. Bom, uma outra coisa que eu queria conversar com vocês, é por que que existe o infarto. E para que a gente saiba por que que existe infarto, a gente precisa falar de uma doença que se chama aterosclerose. Não confundam com arteriosclerose. Arteriosclerose é simplesmente um envelhecimento das artérias. Mas a aterosclerose é uma doença que tem um curso muito longo. E ela está relacionada a diversos fatores de risco. Alguém de vocês tem ideia de quando, frequentemente, esta doença, a aterosclerose, se instala no indivíduo? Eu vou contar para vocês. E vou contar como é que a gente sabe. Porque todo mundo fica na cabeça que o sujeito tem infarto quando ele tem 40 anos, 50 anos, ou a partir daí. Mas a aterosclerose, que é o que vai dar o infarto, depois eu vou explicar melhor isso para vocês, ela se instala muito mais precocemente. E a gente soube isso pela primeira vez na Guerra da Coreia, na década de 50. Aquela molecada, aqueles soldados de 18 anos, de 20 anos, que morriam, iam para a necrópsia. E na necrópsia já se demonstrava que muitos deles tinham um início de aterosclerose, com 18 anos, com 20 anos. Hoje tem coisas muito mais assustadoras, porque se sabe, por exemplo, que o feto de mulher grávida que tem colesterol muito alto já tem alteração na resposta vascular, no feto. Então, isso é um outro dado extremamente relevante que vocês têm que discutir com os filhos, com os netos, com todo mundo, com a sociedade em geral, porque nós precisamos começar a nos preocupar com essa doença desde cedo. Crianças de pais ou de famílias que têm uma prevalência muito grande de infarto, principalmente em idades mais precoces, com menos de 30, 40, até 50 anos, essas crianças têm que ser pesquisadas e, se tiver problemas de colesterol alto e tudo mais, isso frequentemente é genético, familiar, tem que começar a se tratar a partir dos 2 anos de idade. 2 anos, Uau! não é 20 e nem 40. Então vejam a importância do que nós estamos falando. A aterosclerose, por sua vez, como eu disse, é uma doença insidiosa. Ela pode começar com 18 anos ou 20 anos, mas ela progride muito lentamente, de tal maneira que ela vai dar um infarto ou sintomas iniciais
quando a pessoa tiver 40, 50, 60 anos. Mas a prevenção tem que começar lá atrás. Eu estava falando, antes de começarmos, sobre um dos meus mentores, que foi o professor Brown. Todo mundo conhece o professor Brown na área médica, foi o maior médico dos últimos 100 anos, professor em Harvard, nos Estados Unidos. Tem um livro que é uma bíblia da cardiologia. E alguns poucos anos atrás, há uns 3 anos atrás, ele escreveu no European Heart Journal um artigo, e o título do artigo era Como Chegar até os 100 anos. Eu estava contando aqui que ele morreu agora, um mês atrás, com 95 anos, extremamente produtivo. Como chegar nos 100 anos? E aí, por fórmulas matemáticas, não é achismo isso, por fórmulas matemáticas, o professor Brown demonstra que se o sujeito, por exemplo, começar a se preocupar e baixar o colesterol dele aos 30 anos, não aos 40, 50, 60, não depois de ter um infarto, mas aos 20, 30 anos, se ele não morrer de outra coisa, de tiro, de acidente, ele vai chegar aos 100 anos. Então, essa é uma segunda mensagem que eu queria deixar para vocês. A doença é prevalente, é grave, é importante, mata e tem que se começar a preocupar com ela cedo, não é depois que teve um infarto. Então vejam já que mensagens importantes. Bom, como eu disse, a aterosclerose, uma doença insidiosa, que demora anos, que progride ao longo do tempo. E aí vem uma quarta mensagem que eu queria deixar para vocês. A presença da aterosclerose, na maior parte da vida do indivíduo, ela é totalmente assintomática. Ela não dá sintomas. Então, o que acontece? A pessoa só começa a ter sintomas, depois eu vou explicar quais são os sintomas, quando a obstrução, porque essa doença, a aterosclerose, ela vai obstruindo o vaso, até chegar num ponto que oclui o vaso, né? Que eu já falei para vocês, que dá um infarto. Mas muito antes de dar um infarto, ela vai obstruindo o vaso. Então tem uma obstrução de 10%, 20%, 30%, vai piorando. Se o sujeito não faz nada, vai piorando esse grau de obstrução. Quando chega nos 70, 80% de obstrução, a pessoa começa a ter sintoma. Às vezes, o primeiro sintoma é um infarto, mas frequentemente o primeiro sintoma não é um infarto. É algo que a gente chama de angina do peito, que vocês já ouviram falar. Por que só começa a dar sintoma com opção de 80%? Porque obstruções menos importantes, 20, 30, 40%, não alteram o fluxo de forma suficiente a dar sintomas. Eu vou me explicar melhor. Quando o indivíduo vai fazer um esforço, vai fazer uma corrida, por exemplo, jogar um tênis, andar de bicicleta, o coração, ele acelera, porque o corpo precisa de mais sangue para poder fazer frente àquele exercício. Está claro isso? Quando a obstrução é de 20, 30 ou 40%, isto não atrapalha esse sangue adicional que o coração precisa. Não atrapalha. Começa a atrapalhar quando essa obstrução chega nos 70, 80%. Daí o que acontece? O coração precisa de mais sangue, porque está fazendo exercício. E aí, o tanto de sangue que aumenta não é suficiente, porque a obstrução é muito grave e não deixa aumentar o tanto de sangue que as coronárias e o coração estão necessitando naquele momento. E aí, então, o coração pede socorro. E esse pedir socorro é dar uma dor no peito, que o médico,
que eu já falei para vocês, gosta de dar apelido para tudo, chama de angina do peito. Então, o primeiro sintoma dessa doença costuma ser a angina do peito. Então, o sujeito está acostumado a correr, está acostumado a fazer exercício. Faz exercício, não sente nada e tal. Um belo dia ele vai fazer um exercício, vai fazer uma corrida e ele sente uma dor no peito, um aperto no peito. Ele precisa parar. E isso frequentemente vai sendo cada vez a menores esforços. Então, ele começa a notar que ele tem isso quando ele corre 2 quilômetros. Com o passar do tempo, se ele não faz nada, aquela obstrução vai piorando e essa dor vai aparecer com 1,5 km, com 1 km, com 500 metros. É uma coisa que vai progressivamente limitando a vida do indivíduo, porque a obstrução está progredindo. Até que chega um ponto em que ele fala: Poxa, eu não posso fazer mais nada que eu tenho dor no peito. Ou pode ter o azar de já ter o infarto. Tá claro isso? Então, esse é uma quarta mensagem muito importante, que frequentemente as pessoas têm um aviso, mas não dá bola, não valoriza. E muita gente nunca fez um check-up na vida. Precisa fazer. Porque se a pessoa faz o check-up, ele consegue detectar os problemas antes dos problemas se tornarem graves o suficiente a ponto de levar ao infarto. E nós vamos voltar a falar sobre isso mais para frente. Bom, como que se faz o diagnóstico da doença da aterosclerose? Para a gente falar de como se faz o diagnóstico, nós precisamos entender com mais detalhes como que se produz, como que se instala e como se desenvolve a aterosclerose. Então, a aterosclerose é uma doença que tem vários fatores de risco. São alterações que, quando aparecem, aumentam a chance do indivíduo vir a ter aterosclerose. Quando eu digo vir a ter aterosclerose, eu quero dizer vir a ter infarto, porque o que leva ao infarto é a aterosclerose, como eu já expliquei para vocês. E quais são os fatores de risco mais importantes que vocês conhecem? Vocês querem falar? Podem colocar no chat também. Eu sei que vocês sabem isso. Muito bem. Vocês estão com vergonha? Eu falo. Colesterol. Quanto mais alto o colesterol, maior a chance da pessoa vir a ter aterosclerose. E o colesterol tem várias formas. O colesterol geralmente tem um componente genético que, junto com maus hábitos alimentares, faz uma bomba atômica. E esses componentes genéticos, eles podem ter uma penetrância maior, ou seja, ser mais graves ou menos graves, até o ponto em que a gente tem essas dislipidemias familiares, que vocês já devem ter ouvido falar, que são alterações genéticas muito graves, e a criança com 10 anos de idade pode ter um infarto. Mas isso, graças a Deus, é uma minoria, é muito raro isso daí. Em 99% das vezes, o que a gente tem é uma carga genética que, junto com maus hábitos alimentares, depois a gente vai falar sobre o que fazer para corrigir isso, junto com maus hábitos alimentares, acaba aumentando muito a chance da pessoa vir a ter a aterosclerose e, obviamente, o infarto. Um outro fator de risco muito importante é o fumo. O fumo é uma bomba atômica. Um outro fator de risco muito importante é a pressão alta. Um outro fator de risco muito importante é o diabetes, é extremamente importante.
Um outro fator de risco importante é a obesidade. Se bem que a obesidade é um pouco mais difícil de se comprovar o papel da obesidade. Por quê? Porque a obesidade, a pessoa que é obesa, sempre tem outras coisas juntas. O sujeito que é obeso tem mais diabetes, o sujeito que é obeso tem mais vida sedentária, o sujeito que é obeso tem mais colesterol alto. Então é difícil a gente saber exatamente o que é só obesidade e o que é essas outras coisas que acompanham a obesidade. Um outro fator de risco muito importante é o sedentarismo, que da mesma forma se acompanha de um monte de outros fatores de risco. O sujeito que é sedentário tem mais chance de ser obeso, tem mais chance de ser diabético e assim por diante. Um outro fator de risco é o estresse. Da mesma forma, o estresse é difícil saber o que é só estresse. Porque o sujeito que é estressado, ele come mal, ele come coisas que não prestam, ele é mais obeso, ele faz menos exercício, ele tem mais diabetes. Então, também é um pouco tricky, é um pouco difícil a gente saber o que é só o estresse. Mas se vocês lembrarem do fumo, se vocês lembrarem da pressão, se vocês lembrarem do diabetes, se vocês lembrarem da pressão alta, eu já fico contente, porque são coisas que a pessoa precisa se preocupar, precisa controlar. Depois a gente vai falar um pouco mais em detalhes para vocês sobre isso. Então, fatores de risco para a aterosclerose e, portanto, para o infarto é a quinta mensagem que eu queria deixar para vocês. Bom, como é que se faz o diagnóstico disso tudo que nós estamos falando? Como eu disse, a aterosclerose é uma doença insidiosa. Ela fica um tempão sem dar sintomas. De tal maneira que vocês precisam ir no médico, num clínico, no cardiologista, para ver se vocês têm fatores de risco. E se tiver fatores de risco, tem que controlar antes de ter sintomas. Mas do ponto de vista de sintomas, eu já me adiantei e falei para vocês. O sintoma mais comum é esse da angina. O sujeito vai fazer exercício, ele não sentia nada e começa a sentir uma dor no peito, um aperto no peito, que quando ele para de fazer o exercício desaparece. Por que que desaparece? Porque daí o coração bate mais devagar, ele não precisa de sangue e desaparece aquele sintoma. Esse do ponto de vista de sintomas. Tem uma pergunta muito importante aqui. A mulher tem sintomas diferentes do homem? Tem, tem. A Vânia que perguntou. A Vânia, Vânia é ele... professora de universidade também, é enfermeira padrão, professora da Univap, professora. Muito bom, Vânia. A mulher, o sintoma em si não é que seja diferente, mas o que acontece é que a mulher, ela lida com o sintoma melhor do que o homem. Então, depois eu vou comentar um pouco com vocês sobre tratamento, e o tratamento tem que ser o mais precoce possível. E a mulher, frequentemente, ela se trata mais tarde, porque quando ela tem um infarto, por exemplo, ela demora mais do que o homem para ir para o hospital, por exemplo. Uma outra coisa muito importante que a mulher tem e o homem não tem é a proteção hormonal. Então, a mulher, até a menopausa, ela tem a proteção hormonal. Então, a mulher, em relação ao homem, quando tem infarto, ela tem um infarto, em média, 5 a 10 anos depois do homem. Se você for pegar apenas mulher depois da menopausa, é igual a incidência. Mas se você for pegar a mulher como um todo, ela vai ter infarto mais tardiamente em relação ao homem, porque ela tem essa proteção hormonal da própria menopausa. Tem várias diferenças entre homens e mulheres. Eu estou trazendo aqui, baseado na sua pergunta, as coisas talvez que sejam mais relevantes. Bom, então vocês vão no médico, se tem algum desses fatores de risco, vão tratar. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse negócio de prevenção. Né?
Vocês vão tratar isso daí e vão tentar prevenir. Mas uma das coisas que o médico vai pesquisar é ver se ele consegue fazer o diagnóstico da aterosclerose. Veja, uma coisa é fazer a prevenção, que isso todo mundo deve fazer. Mas a outra coisa é fazer o diagnóstico da aterosclerose antes da pessoa ter um problema mais sério. E como é que o médico faz isso? Tem dos exames mais simples aos exames mais sofisticados. Então, ele já fez, ele já viu se a pessoa tem colesterol, ele vai tratar, se tem pressão alta, ele vai tratar, ele está fazendo prevenção. Mas além de fazer a prevenção, insisto, ele quer fazer o diagnóstico, ver se você já tem essa doença instalada. O exame mais simples que se faz para isso é o teste de esforço, que faz exatamente o que nós estamos falando. Nós não estávamos dando exemplo lá da pessoa correr, coisa e tal. Ele faz a mesma coisa, mas em condições de laboratório. Bota o indivíduo numa esteira ou numa bicicleta, bota o sujeito para fazer força, para ver não se ele tem sintoma, não se ele tem sintoma, mas para ver se aparece alteração no eletrocardiograma. E às vezes o médico já faz o diagnóstico. Olha, você está com um problema, porque seu eletrocardiograma, quando você faz esforço, aparece alteração, mesmo antes da pessoa ter sintoma. Isso se chama ergometria. Frequentemente, o médico lança a mão de algo um pouco mais sofisticado. Além dele analisar o eletro do indivíduo e ver se aparece alteração, ele pode fazer uma injeção no indivíduo com uma substância radioativa, põe esse indivíduo numa gama-câmara, um aparelho, e faz um mapeamento do coração. Então, além dele ter um infarto, o eletro, perdão, ele tem também esse mapeamento do coração, que é mais sensível para ver se está existindo algum sofrimento, a gente chama isso de isquemia no coração, que nada mais é do que falta do sangue quando o coração está fazendo exercício. Então, é uma outra coisa fisiológica. Olha, alguém, a Josimere já está se adiantando. Eu falei lá no início que tem que perguntar só as coisas que nós estamos conversando no momento. E essa história de stent, nós vamos chegar lá ainda, não está na hora. Bom, então, como eu estava dizendo, nós estamos fazendo o diagnóstico. Então, pode fazer ergometria, pode fazer esse outro exame, que é cintilografia. Em alguns casos de risco muito alto, o médico pode querer fazer um exame anatômico das coronárias, que é uma tomografia. Acho que todo mundo conhece tomografia, já fez, hoje em dia faz tomografia para qualquer coisa, e existe uma tomografia específica das coronárias, para a gente olhar as coronárias. Às vezes a pessoa não tem obstrução importante, mas pode ter aterosclerose, e a gente pode detectar a aterosclerose nas coronárias. O médico também pode querer fazer um exame que é muito simples, que é um ultrassom de carótidas, porque a aterosclerose, como eu já disse para vocês, é uma doença que pode dar em qualquer lugar, em qualquer artéria. Pode dar nas coronárias, mas pode dar na carótida, pode dar na perna, pode dar em outro lugar. Então, fazer um ultrassom de carótida é um exame interessante para detectar, ver se tem aí alguma aterosclerose na carótida. Então, esses são os exames, eu não pretendo aqui esgotar os exames, esses são os exames mais comuns. Não estou dizendo que sejam feitos todos, em todas as vezes, cada médico vai escolher aquilo que é mais adequado para aquele paciente que está na frente dele. Muito bem. Então, ele está pesquisando, fazendo o diagnóstico, vendo se tem mesmo ou não tem problema. Bom, vamos imaginar que ele detectou que tem problema. Olha, eu detectei que você tem problema de entupimento nas coronárias. Quando o médico detecta que tem problema nas coronárias por estes exames não invasivos,
ele pode indicar, então, um cateterismo cardíaco. O que é o cateterismo? Cateterismo é um exame no qual a gente pega uma artéria e com um catéter vai até as coronárias, vai até o coração. Injeta o contraste na coronária e filma a coronária. Esse é o exame mais seguro que existe, não só no sentido de comprovar que existe a doença, como no sentido de quantificar o grau de obstrução. Olha, esse negócio é grave realmente. Ou pode ser que não seja grave. É um exame este que já tem um pequeno risco. É pequeno. Se a pessoa tiver rígida, não tiver nenhum problema mais sério, a chance de ter uma complicação no cateterismo mais séria é um caso para cada 3.000 cateterismos. Portanto, existe algum risco, mas é um risco bastante aceitável. Usa um contraste, pode dar reação ao contraste, etc. De tal maneira que não é um exame para se fazer aí, às vezes sem necessidade. Tá? Tem que pensar bem, o médico tem que avaliar direitinho e indicar naqueles casos que realmente precisa fazer. Vamos imaginar que fez o cateterismo e tem lá uma obstrução de 90%. Uma obstrução de 90% acaba dando uma série de problemas, além do risco potencial de ter infarto. Depois nós vamos falar sobre isso. Então, o que que o médico faz? Analisa aquilo e tem dois tipos de tratamento. Veja, não confundam as coisas. Uma coisa é o tratamento e a prevenção da aterosclerose. A outra coisa é o tratamento da obstrução. O sujeito tem 90% e ele vai andar, tem dor no peito, quer dizer, está com uma qualidade de vida muito ruim, tem que corrigir aquilo. E nós temos duas terapêuticas. Uma delas é o stent, olha, eu cheguei no stent, né? Uma é o stent e a outra é a cirurgia. Eu não vou entrar em detalhes em quando que se deve fazer stent e quando se deve fazer cirurgia. Tem casos que vão melhor com stent, tem casos que vão melhor com a cirurgia. E é para isso que existe o bom médico que está cuidando de vocês. Ele vai avaliar o filme, vai avaliar o quadro clínico e vai dizer para vocês: olha, o seu caso eu acho que é melhor operar. Ou o seu caso eu acho que é melhor fazer um stent. Um stent nada mais é do que uma molinha que a gente coloca no meio da coronária, com um balão a gente esgarça aquilo, de tal maneira que aquela obstrução ela desaparece. Ela desaparece, ela fica esmagada, esse aqui é o termo, fica esmagada dentro da própria coronária. Mas lembre-se sempre de uma coisa: faça o que fizer, a prevenção vocês vão ter sempre que fazer. Vocês vão ter que tratar o colesterol, vocês vão ter que tratar a pressão, vocês vão ter que tratar o diabetes, porque o stent não corrige a doença. O stent, ou a cirurgia, corrige a consequência da doença, que é a obstrução. Mas se vocês não corrigirem, não fizerem o tratamento da aterosclerose, da doença, vocês vão ter problema de novo. Ou naquele mesmo local ou em outro local. Então vejam que não são coisas excludentes. Às vezes a pessoa fala, eu pus no stent e agora não preciso mais me preocupar com nada. É um ledo engano. Esse indivíduo vai pagar o preço. Torno a insistir. O stent ou a cirurgia, a ponte de safena, eles corrigem a consequência da doença, que é a obstrução, mas não corrige a doença. A doença vai depender sempre do tratamento clínico. Tá claro isso? Bom, agora eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o infarto propriamente dito. Então, vocês estão fazendo tudo até agora para prevenir o infarto. Tá? Mas daí deu um azar e o sujeito tem um infarto. Vamos explicar para vocês o que acontece quando a pessoa tem um infarto, na maior parte das vezes.
Na maior parte das vezes, essa pessoa. Eu estou comentando com você aquilo que é mais comum. Eu não vou ter a pretensão de ficar esgotando o assunto, até porque isso não é uma aula para médicos. Aquilo que é mais comum. Então, o que é mais comum é a pessoa ter uma opção importante. E essa placa de aterosclerose que está levando a essa obstrução, se rompe por diferentes motivos. Inflamação, tem uma série de coisas que aumentam a chance dessa placa se romper. Na hora que essa placa se rompe, forma um machucado. É a mesma coisa que vocês machucarem aqui a mão, o braço. Quando machuca o braço, o que que acontece? Forma um trombo para parar o sangramento. Não é isso que acontece? Hã? Vai fazer uma casquinha e coisa e tal. No coração é a mesma coisa. Só que aquele trombo que se forma para tentar parar aquele sangramento que está acontecendo porque a placa se rompeu, ele acaba ocluindo a coronária. Então, no infarto, o que existe, como eu já lhes disse lá atrás, é uma oclusão da coronária. Ou seja, ela fecha, para de correr sangue ali. E quando vocês vão ver a anatomia disso, tem uma placa rota com tronco. Fechou. Então, aquela região que recebia sangue daquela coronária morre. Mas aí tem uma notícia que não é tão ruim. Não morre tudo de uma vez imediatamente. Morre aos poucos. Por quê? Porque o próprio coração, ele tem alimento que mantém aquele pedacinho, aquela célula viável durante algum tempo. Aquela comidinha ali. E isso vai se esgotando. Por que eu estou explicando isso para vocês? Isso é muito importante. É uma sexta ou sétima mensagem. Se vocês procurarem, estiver tendo um infarto e procurarem assistência médica imediatamente e abrir essa coronária, vocês podem não perder nada. Pode não morrer nada. Porque até alguma coisa em torno de 30 minutos, se vocês abrirem aquela coronária, não morre nada. Por causa disso que eu acabei de lhe explicar. O coração tem comida, tem energia suficiente para manter aquelas celulinhas viáveis, vivas, durante 30 minutos. 20, 30 minutos. A partir daí, elas começam a morrer. E quanto mais tempo se passa entre a oclusão e a recanalização, maior a quantidade de células de músculo que vai morrer e, portanto, maior o tamanho do infarto. Está claro isso? Então, esta é a mensagem mais importante. Se alguém, de algum momento, tiver uma dor forte no peito, uma dor opressiva, principalmente se ela for para o braço esquerdo ou para ambos os braços, e principalmente se acompanhar de sudorese, vá correndo, imediatamente, não vai correr, hein? Pega um carro, uma ambulância e vai imediatamente para o pronto-socorro mais próximo. Porque se você estiver tendo um infarto, tem que abrir aquela coronária e quanto mais rápido se abre, menor o tamanho do infarto, menor a repercussão, menor a chance de você vir a falecer por esse infarto. Tá claro isso? Então a gente costuma dizer que time is muscle. Tempo é músculo. Cada minuto que passa é uma celulinha que está morrendo. Este tratamento tem que ser imediato. Se vocês forem num hospital que tenha condições de fazer angioplastia imediatamente, vai ser feita uma angioplastia imediatamente. O INCOR, por exemplo, faz isso. O sujeito chega, está tendo um infarto, sai correndo, vai para a sala de cateterismo, bota o catéter e abre com o catéter. Mas isso é uma raridade.
é uma raridade, né? Não é todo lugar que vai poder ter uma sala de hemodinâmica de cateterismo para ficar fazendo cateterismo o tempo todo. Então, na maior parte das vezes, aqui em São Paulo, todas as UPAs, para dar o exemplo do SUS, os hospitais privados nem se fala, todos têm um outro medicamento, um outro tipo de se fazer essa obstrução, que é um medicamento que a gente dá na veia. Eu tenho um orgulho muito grande de ter sido um dos precursores desse tipo de tratamento no Brasil. Eu trouxe esse tratamento dos Estados Unidos, quando eu morei lá, ninguém fazia isso, e a gente começou a fazer. E para vocês terem uma ideia, a mortalidade do infarto, que era de 30%, hoje está em 5, 7% nos bons centros. É uma revolução. Em grande parte por causa disso. Então a gente pega uma veia e faz esse medicamento. O que esse medicamento faz? Ele dissolve o trombo. Lembra que eu falei para vocês que o que fecha a coronária é o trombo? Ele dissolve o trombo. Então ele volta a dar sangue e depois disso, com calma, vocês vão encaminhar esse paciente para um hospital que possa fazer o cateterismo, porque a opção continua lá. Precisa ser corrigida, geralmente tem que pôr depois estente e tal. Mas pelo menos naquele momento de angústia em que vocês têm que salvar a célula, têm que salvar o músculo, fazendo essa injeção, vocês conseguem salvar. E mais uma coisa, a injeção é tanto mais eficiente quanto mais precoce. Então, pelo amor de Deus, lembrem-se dessa mensagem, que talvez seja mais importante. Se tiver um sintoma, como eu contei para vocês, sugestivo de infarto, corram para o hospital mais próximo, para a UPA mais próximo, para que esta coronária seja aberta. Abrindo a coronária, o resto vocês fazem com calma. Bom, se vocês entenderam tudo isso, vocês entendem que tão ou mais importante do que saber tratar o infarto é prevenir o infarto. Nós temos aí 5 minutos, e nesses 5 minutos eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês em mais detalhes sobre como prevenir a aterosclerose, e prevenindo a aterosclerose, vocês vão estar prevenindo o infarto. Professor, o senhor tem o Então, tempo que o senhor quiser, viu? O tempo que o senhor tá bom, quiser. obrigado. Obrigado. Então vamos lá. Vamos conversar sobre como prevenir. E para conversar sobre como prevenir, eu vou voltar a falar com vocês sobre os fatores de risco. E eu queria começar falando de uns fatores de risco que o João tinha me pedido para falar aqui, que nós chamamos de fatores de risco emergentes. São coisas que a gente não dava bola e que está aparecendo cada vez mais e que, infelizmente, não depende de nós isoladamente, diretamente, mas depende de pressão sobre os nossos governantes. Isso também ajuda a diminuir infarto, a diminuir a aterosclerose. Esses fatores mais recentes são poluição do ar. A gente sabe que a poluição é um fator de risco. Nós podemos ajudar nisso? Lógico que nós podemos ajudar, fazendo menos poluição, cada um de nós. Usar carros, por exemplo, carro a diesel polui muito mais do que carro a gasolina. Carro elétrico polui nada. Então, nós podemos fazer a nossa parte, nós podemos ajudar. Mas para isso ter realmente um impacto muito grande, nós precisamos forçar os nossos governantes a se preocuparem com isso e implementarem políticas públicas que proíbam as fábricas a poluírem o ar, por exemplo. Então, este é um desafio de todos nós. Uma coisa que hoje é considerado um fator de risco é barulho do tráfego, de carro na rua, caminhão na rua. Também é um fator de risco comprovado.
Uma outra coisa que também tem a ver com essas mudanças climáticas que estão acontecendo atualmente é a umidade e a pressão atmosférica. Também é considerado um fator de risco. Nós estávamos conversando um pouco aqui, antes de abrirmos a sessão, de uma coisa que eu falei no Congresso e que hoje é comprovado, que são essas queimadas. Isso eles detectaram, por exemplo, lá na Califórnia, vocês viram isso? Vira e mexe tem queimada na Califórnia. Cada vez que tem aquelas queimadas, os americanos chamam de wildfire, né? Fogo louco, né? Cada vez que tem aquelas queimadas, aumenta a incidência de infarto lá em Los Angeles. Aqui no Brasil, a gente não tem esse tipo de queimada, mas a gente ainda tem muita queimada dessas fazendas. Eu sou do interior, sei bem disso. Lá no Mato Grosso está cheio de queimada até hoje. Até aqui em São Paulo, de vez em quando, vocês veem uma ou outra queimada. Isso é ruim. Isso é um fator de risco. Agora está começando a se falar em poluição da luz. É uma coisa que ainda está começando, mas parece que também tem relação. E tem aquilo que se chama de influência do meio ambiente na sua parte psicossocial. Nós falamos agora há pouco que o estresse é um fator de risco. Então, se o estresse é um fator de risco, nós podemos imaginar que a pessoa que vive num local muito estressado, se mudar para um local menos estressado, uma cidade menos estressada, por exemplo, poderia diminuir os seus fatores de risco. Mas vamos conversar sobre os fatores de risco tradicionais. Eu acho que eu levantei a mão aqui sem querer. Alguém tem mão levantada? Não, né? Bom, vamos conversar então sobre como prevenir isso daí, levando em conta os fatores de risco tradicionais. Colesterol. Colesterol não dá sintoma. O sujeito pode ter colesterol muito alto, ele não vai ter sintoma. O que vai acontecer é que vai ter aterosclerose. A aterosclerose pode dar sintoma, mas não é o colesterol que dá sintoma. Portanto, não tem jeito. Tem que dosar o colesterol no sangue para ver se está alto. E se tiver alto, tem que controlar. A pressão alta pode dar sintomas. O sintoma mais comum da pressão alta é dor na nuca. Então, se a pessoa tem dor na nuca, mede a pressão. Se a pressão está alta, tem que tratar. O diabetes também pode dar sintomas ou não dar. Aliás, a pressão, ela pode estar alta e não dar sintomas, hein? Então, é bom medir a pressão. Não confundam minhas palavras. Aliás, eu já adianto e digo uma coisa para vocês. Ter sintoma, aparecimento de sintoma em geral em medicina é bom, porque leva o sujeito ao médico, faz diagnóstico, etc. Mas a ausência de sintoma não é uma garantia de que não há problema. Então, tem que medir a pressão, tem que medir o colesterol. E mesmo o diabetes pode cursar durante muito tempo sem sintoma nenhum. Então, também tem que dosar a glicose. Cigarro não tem conversa. Tem que parar de fumar. É um assassino o cigarro. Devia ser proibido. E não tem conversa. Cigarro, ou o sujeito para de fumar, ou ele vai ter fator de risco. Obesidade, hoje em dia, a gente tem tratamentos bastante eficientes para a obesidade. Mas aqui vai uma, um conselho para vocês. Tomem cuidado com o que está acontecendo por aí. Esses produtos, que a gente chama em geral, que são agonistas de GLP-1, eles são muito bons, ajudam o sujeito a emagrecer. Eles foram desenvolvidos inicialmente pelos endocrinologistas para diabetes, mas depois nós fizemos um estudo em que nós demonstramos que, na realidade, eles diminuem óbito, infarto e AVC. Quer dizer, não interessa emagrecer, o que interessa é diminuir óbito, infarto e AVC. E os cardiologistas passaram, de uma certa maneira, a dominar esse campo, e eu mesmo estou muito envolvido nisso há bastante tempo, e nesse momento sou um dos coordenadores mundiais de um estudo que a gente está testando um outro produto mais novo do que esse inicial e que a gente espera que vai ser ainda melhor. Daqui uns 3, 4 anos a gente vai ter resultado.
Mas o que me preocupa hoje é que estão usando isso daí adoidado, estão usando sem treinamento. Esses medicamentos dão efeitos colaterais. Não é uma coisa para qualquer um usar. Tem o jeito certo de usar. Tem que começar com dose pequena, aumentar gradualmente. Eu mesmo tenho um amigo meu que foi lá no endocrinologista, o sujeito para ele emagrecer deu uma dose máxima do medicamento, ele foi parar no hospital, quase morreu. Está um problema. Afora que estão fabricando esses medicamentos fajuto, trazendo aí do Paraguai, está um problema isso. Então, bem indicado, pode ser feito, deve ser feito, mas tomem cuidado, não vão em qualquer médico, porque o perigo está à solta aí. Então, isso em relação à obesidade. Então, de uma forma geral, nós temos que controlar esses fatores de risco. E um bom controle dos fatores de risco passa necessariamente por melhoras dietéticas, por hábitos alimentares, por exercício e por um bom acompanhamento médico. Para terminar, eu vou dizer duas coisas para vocês de grande novidade. Tem um fator de risco que provavelmente vocês nunca ouviram falar, que se chama LPAzinho. É lipoproteína A pequeno, minúsculo. Esse é um fator de risco que a gente conhece há muito tempo, mas que ninguém fazia nada, falava nada, porque não tinha o que fazer. Hoje nós temos um medicamento já no mercado que diminui em torno de 20 a 30% esse LPAzinho, quando a pessoa tem o LPAzinho alto. Mas mais importante do que isso, nós temos dois medicamentos que estão sendo testados, esses não tem no mercado ainda, que diminuem 90% o LPAzinho. De tal maneira que, se esses medicamentos derem certo, esse ano ainda deve sair o resultado de um desses estudos, e em 2027 o outro estudo, que eu tenho o prazer e a honra de ser um dos coordenadores internacionais desse outro estudo. Deve sair já o ano que vem. Se der certo, vocês vão ouvir falar muito desse LPAzinho. E aí, tendo o LPAzinho alto, nós vamos ter que tratar isso daí e nós vamos ter medicamentos muito potentes para tratar. Eu falei que eu ia falar duas coisas para terminar. A outra coisa é dar algumas noções, principalmente para o público leigo, de dieta. Então vejam, o colesterol ele aumenta fundamentalmente com os produtos animais. E dentre os produtos animais, as gorduras animais. O que é gordura animal? Leite, queijo, manteiga, tudo que é gordura animal aumenta muito o colesterol. As carnes magras, na chapa, por exemplo, uma carne branca do frango, por exemplo, um peixe grelhado, aumentam também o colesterol, porque é animal, mas muito menos do que as gorduras. E o que é bom para o colesterol? São os produtos vegetais, verduras, legumes, frutas, etc. Uma palavra sobre obesidade. Antes de se pensar em usar medicamentos, etc., a pessoa tem que tentar dieta. E eu vou dar uma noção de dieta. Engordar ou emagrecer é uma matemática, não é medicina. Se a pessoa ingere uma quantidade de calorias, veja que não é quantidade de alimento, de calorias, maior do que ela gasta, ela vai engordar. E se ela ingerir uma quantidade menor, vai emagrecer. Não tem dúvida nenhuma, a não ser que tenha lá algum problema endocrinológico e tal. Então, eu vou dar essa noção para vocês. O que mais tem caloria agora são as gorduras. São as gorduras. E aí, tanto faz gordura animal ou vegetal. Gordura tem muita caloria. De forma intermediária, são os carboidratos e as proteínas, na média. E o que tem menos calorias, na média,
são as verduras, os legumes, as frutas. Hoje em dia, com esses aplicativos, basta o sujeito baixar o aplicativo, fazer uma dieta, por exemplo, de 1.200 calorias, desde que ele gaste mais do que isso, e geralmente gasta, que esse sujeito vai emagrecer. Tem que ter força de vontade. Daí abaixa o aplicativo, vê lá tudo quanto é alimento, e aí tudo que come ou tudo que bebe, anota lá. E não pode ter mais do que, por exemplo, 1.200 calorias. O sujeito vai emagrecer, mas precisa ter muita força de vontade. Estão me perguntando aqui se o uso do aveia pode melhorar o colesterol alto. Não a aveia, mas as fibras em geral são recomendadas. Então, fibras são recomendadas. Mas tem que tomar cuidado, porque nós estamos falando de colesterol. Mas esse tipo de fibra, por exemplo, a aveia, tem muita caloria. Então, se a pessoa come muita aveia, ela pode até diminuir, ou ajudar a diminuir o colesterol. Não é muito, mas ajuda. Mas, se ela for obesa, ela vai ter problema com a perda de peso. Então, isso não tem fórmula mágica. Precisa ter um bom médico que oriente a pessoa direitinho, que acompanhe essa pessoa muito proximamente. E essa história de quanto que tem de caloria, quanto não tem, isso tem nos aplicativos hoje em dia, tá cheio de aplicativo aí. Basta baixar o aplicativo e a pessoa vai saber com esses aplicativos quanto de caloria que tem cada alimento que está tomando. Bom, uma outra pergunta que tem aqui é: o risco de infarto varia conforme a raça e o grupo étnico? Varia sim, varia sim. Mas isso tem a ver com a genética do indivíduo, né? Veja que não é simplesmente a cor da pele, né? É a genética do indivíduo. Por exemplo, a gente sabe, eu sou de origem árabe, meu pai era cristão libanês. A gente sabe que os árabes, assim como os judeus, eles têm uma carga genética que faz com que o colesterol aumente muito maior, por exemplo, do que os asiáticos. Então existe a variação, mas isso não tem nenhuma importância do ponto de vista prático. Porque tanto o libanês, quanto o judeu, quanto o asiático tem que medir o colesterol e, se tiver alto, tem que tratar igual, né? Mas existe diferença, sim. A carga genética é diferente de acordo com a raça do indivíduo. Mais alguma dúvida? Mais algum questionamento? Algum comentário? Bom, se não tem, nós atrasamos um pouquinho, mas foi por uma boa causa. Eu espero sinceramente que tenha sido útil para vocês. Para mim, foi um prazer enorme estar com vocês e eu espero ter a oportunidade de voltar a conversar com todos vocês, conversar com vocês, em outras vezes. Estão me perguntando aqui, dieta cetogênica para perder peso, coisa. Tem uma publicação norte-americana que todo ano eles fazem, eles comparam 50 dietas para perda de peso especificamente. E todos os anos, desde que existe isso, faz décadas, o que realmente é eficaz é calorias. Não entra nesse negócio que tem por aí, esse monte de modismo, tem muita gente ganhando dinheiro às custas das pessoas. Ah, não, porque agora vão fazer a dieta da lua, a dieta do não sei o quê, daí você pode comer tudo isso. Isso frequentemente acaba dando uma desregulação no indivíduo. Então, agora vamos comer só proteína, e daí aumenta o colesterol, o sujeito acaba tendo infarto. Não é isso. Vocês têm que, se quiser perder peso, escutem o que eu estou dizendo, esse é o correto. É fazer uma dieta balanceada com pouca caloria. Ponto final. Nada de ficar comendo só um negócio ou só outro negócio, que isso daí não é o melhor. Não é o melhor. Não tem fórmula mágica. Tá? E a Emagrecer, atividade física, né, professor? claro. Mas tome cuidado também com isso, viu, João? Porque a atividade física, às vezes o sujeito fala: agora eu faço atividade física e eu posso comer qualquer coisa. Isso é um engano.
Para você ter uma ideia, se você for na academia e fazer atividade para valer, por exemplo, entra numa esteira, fica 1 hora andando, correndo não, mas andando rápido, você vai gastar em torno de 500 calorias. Daí o sujeito pega, sai da academia, do clube, senta lá com os amigos e vai tomar cerveja. Um copo de cerveja tem 150 calorias. 3 copos, quer dizer, uma cerveja tem 450. Então, ele gastou 450 e ganhou 450. Ele não emagreceu nada com esse exercício que ele fez. Pelo contrário, ele está com os amigos, vai comer lá algum salgadinho e tal. Então, o sujeito acaba perdendo 500 calorias no exercício e ganhando 1.500 calorias. Ele vai para casa engordando. Então precisa tomar cuidado. O exercício é útil. Tomem cuidado com o exercício, que precisa ser com um bom médico, não é sair por aí fazendo exercício igual louco, que isso pode ser prejudicial. Então, a prescrição do exercício tem que ser feita por um bom médico, geralmente é o cardiologista que faz isso, e aí um bom exercício é um excelente adjuvante. Mas não pense que eu vou fazer exercício, eu posso comer qualquer coisa. Isso é um engodo. O exercício simplesmente é um adjuvante no caso do emagrecimento especificamente. Tá claro? Professor, o senhor citou o estresse como um dos fatores de risco. Essas modalidades que buscam diminuir o estresse, como yoga, tai chi, meditação, mindfulness, o senhor recomendaria? Eu recomendo. Cada vez mais surgem evidências bastante convincentes de que essas técnicas são úteis. Eu faço meditação todo dia cedo. Que bom. Olha só, o Marcelo, quando o professor falou sobre 1 hora de esteira e depois 3 copos de cerveja, você deu um sorriso comprometedor que eu vi daqui, né? Eu queria saber se os nossos queridos companheiros o Marcelo, a Magália, a Vânia Gereto, o Paulo Sá, que muito nos honra também com sua presença, se vocês gostariam de aproveitar esse Posso, momento posso incrível falar, professor? do professor aqui, por favor, Posso falar? por Então, favor. Pode? eu, eu sou da arma do Corpo de Fuzileiros Navais e na minha época nós tínhamos o hábito de beber bastante. Era normal beber bastante. Mas a gente corria, nadava, fazia muita atividade física. Então, assim, é como o professor falou. A gente fazia atividade física intensa, mas em compensação a gente era totalmente indisciplinado quanto aos hábitos alimentares. Então eu ri porque eu me lembrei de uma época não muito tardia que eu já fui um indisciplinado. Hoje eu já não posso fazer mais isso. Por isso é que eu fiz esse sorriso. É. Bom, Professor, deixa eu só dar mais uma palavrinha, então, já que vocês estão bom, tocando essa história de álcool e etc. O pior álcool que tem, de longe, é a cerveja. Porque a cerveja não tem só álcool. A cerveja tem lúpulo, tem cevada, tem açúcar. Para quem quer emagrecer, a cerveja é uma bomba atômica. O vinho é intermediário e o que tem menos calorias são as bebidas destiladas, porque daí tem praticamente só o álcool. Eu não estou fazendo apologia nenhuma, né? entendemos. Estou Agora, simplesmente dizendo que para quem quer emagrecer, não tome cerveja, porque cerveja não agora, emagrece. agora, professor, a questão do Gavirastrol. Dois médicos franceses ganharam um prêmio Nobel há muito tempo, a de Bordeaux, mostrando, né, que o uso de vinho tinto com moderação poderia levar a algum grau de proteção cardíaca. O senhor concorda com isso, professor? Então, esse é um problema sério, João, que a gente discute muito. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Do ponto de vista epidemiológico, se demonstra que quando você compara o sujeito que não bebe nada, totalmente abstêmio, com o sujeito, no caso de homem, que toma 2 doses de álcool, até 2 doses de álcool por dia, no caso da mulher, até 1 dose de álcool por dia, esse que toma 1 ou 2 doses de álcool tem menos infarto. Mas isso é uma curva em U. Quando você compara o sujeito que toma mais de 2 doses, aumenta muito.
Isso é do ponto de vista epidemiológico. Vocês já viram aí meu currículo e viram que eu trabalho muito com esses grandes estudos, medicina baseada em Sim, evidência, 10 mil sim. pacientes, 20 mil pacientes, etc. Para a gente ter certeza de que isso é verdade ou não é verdade, você teria que fazer um estudo desse tipo, prospectivo, randomizado. Um grupo vai tomar álcool e o outro grupo não vai tomar álcool. E aí analisa óbito, infarto e AVC. Por que que esse estudo não é feito? Porque ele não é ético. É claro. Você não pode pegar um indivíduo que não bebe e falar para ele beber, porque você não sabe se mais tarde ele vai virar alcoólatra, por exemplo, ou vai ter problema hepático. Então, esse é um estudo que a gente não vai ter. Então, a gente tem que se basear em dados epidemiológicos. E epidemiologicamente é isso que eu digo para vocês. O que a gente tem de evidência é isso. Existe muita coisa específica sobre o vinho. Mas a gente tem muita dúvida se é os corpos cetônicos que tem no vinho e não tem, por exemplo, no uísque, ou se é o álcool que dá essa possível proteção. Até porque os estudos não são com hard endpoints, não são com óbito, infarto e AVC, os estudos que existem por aí, então são todos com função endotelial, quer dizer, coisas que não dão segurança total para a gente. E a gente nunca sabe até que ponto que existe interesse financeiro da própria indústria em relação a essas coisas que a gente lê. Trocando em miúdos, se eu tenho um paciente, por exemplo, que tem um infarto, e ele ficou a vida inteira dele, os europeus isso é muito comum, tomando um cálice de vinho no almoço ou no jantar, ele fala para mim, eu preciso parar de beber? Eu falo que não, não precisa, pode continuar tomando seu cálice de vinho. Agora, o que eu acho um absurdo é alguns médicos que pegam um indivíduo que é abstêmio, que nunca bebeu e que tem um infarto, ele pega e põe na receita. A partir de agora, o senhor tem que tomar, sei lá, meia garrafa de vinho por dia. Isso é um absurdo, porque você não sabe se esse sujeito vai tomar o que você está mandando ou se ele vai virar um alcoólatra e vai encher a cara todos os dias. Então, se o sujeito tem o hábito de beber, não há necessidade de proibir. Mas se o sujeito não tem o hábito de beber, não mande o sujeito beber. Se vocês perguntarem o que eu faço, eu gosto de vinho, modéstia à parte, entendo um pouco de vinho, mas eu abro uma garrafa de vinho a cada 4 dias. 4 dias. E isso dá mais ou menos uma dose e meia, 2 doses de álcool por dia. Se você consegue fazer isso, tudo bem, não tem nada que mostre que faça mal. Mas tome cuidado, porque nem todo mundo consegue. O sujeito abre para tomar um cálicezinho e acaba tomando uma garrafa. E aí é que mora o perigo. Tomem cuidado com Professor, a bebida. eu ia perguntar sobre o paradoxo francês e a dieta mediterrânea, mas o senhor praticamente já adiantou esse assunto na sua conversa. Eu sou fã da dieta mediterrânea e eu tomo meu vinhozinho. E tem muita evidência de que isso realmente pode ser útil. E o suco de uva também tem resveratrol. E aí também Pois é, teria. seria o ideal, né? Mas nunca ninguém conseguiu provar isso, né? Eu tenho um colega, um grande amigo meu, que mexe com isso daí, mas as evidências são muito discretas, né? É o Protásio. Ele faz trabalho com esse negócio de suco de uva e tal. Porque essa é a grande discussão, quer dizer, será que é o álcool? O álcool tem outras coisas também, né, João? Ele diminui o estresse e tal. Mas olha, eu morro de medo de álcool, viu? Porque o sujeito começa a beber, é raro a pessoa que consegue ser regrado assim, modéstia à parte, como eu sou. A maioria começa e depois aumenta e depois bebe muito. Tem o Holiday Heart, todo mundo conhece, aquele sujeito que não bebe, chega no fim de semana, enche a cara e tem morte súbita. Isso é comprovado, porque o álcool ele é um tremendo agressor sobre o miocárdio. Então eu tenho muito receio com esse negócio de álcool.
Eu acho que a mensagem mais importante aqui é essa, quer dizer, se o sujeito é um europeu, é um alemão, todo dia ele toma um cálicezinho de vinho na hora do almoço ou na hora do jantar, eu falo que ele pode continuar, eu não proíbo esse cara de beber, mas eu não recomendo ninguém começar a beber, definitivamente. Muito bem. A Vânia está com a mão levantada, Vânia? Boa noite. Bom, Boa primeiro é noite. para parabenizar, né, o nosso querido professor, que se puder falar, né, que uma palestra maravilhosa, trouxe um assunto super difícil de uma maneira super agradável, fantástica, muito bom. Mostrou, sim, a sua enorme sapiência sobre o assunto. E uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor a respeito, hoje em dia a gente tem muito, né? A apneia do sono. Com esse advento da apneia do sono, aumentou muito a questão também de infarto, né? É, então, até onde isso pode agravar mais esse processo? E um detalhe muito importante também que eu gostaria de perguntar, gostaria não, eu quero perguntar, como o senhor viu, a maioria aqui já passou dos 60, né? A questão dos pés frios, realmente a gente manter o pé aquecido melhora a circulação cardíaca? Obrigada. Bom, duas coisas. Dispneia obstrutiva de sono. Esse é uma coisa que a gente tem estudado muito nos últimos anos, nos últimos 10 anos, talvez, mas é uma ciência relativamente nova ainda. Do ponto de vista fisiopatológico, se demonstra claramente que se o sujeito dorme mal, e principalmente se o sujeito tem dispneia obstrutiva de sono, e geralmente esses pacientes são os obesos, né? Esses indivíduos eles têm mais catecolamina, e a gente sabe que catecolamina é um fator de risco, e ele tem várias consequências relacionadas a isso. Então, tem tudo para ser um fator de risco. Entretanto, o que nós não temos é um estudo com 10 mil, 20 mil pacientes testando dispneia obstrutiva do sono contra o tratamento, né, da dispneia obstrutiva do sono contra não tratamento, para ver se realmente diminui óbito, infarto e AVC. Isso a gente ainda não tem, mas enquanto não se tem, eu acho que todo indivíduo, principalmente se ele tiver sintomas, se ele for obeso, todo obeso deveria fazer. Mesmo o indivíduo que não for obeso, se esse indivíduo tiver sintomas compatíveis com disfunção obstrutiva do sono, ou se tiver muito ronco, geralmente é o companheiro ou a companheira que nota isso, esses indivíduos devem fazer uma polissonografia. E se tiver dispneia obstrutiva do sono, a gente tem tratamento. O mais comum é o CPAP, que é um aparelho que a gente coloca. Não é o único, mas é o mais comum. Então, eu tenho vários pacientes que utilizam CPAP. A outra pergunta, o que que era? Ah, aquecer o pé. Não, não tem nada comprovado sobre isso. Obrigada. Aqui no grupo de terceira idade anda colocando assim, tem até alguns médicos, não sei se realmente É, estão falando, não, mantenha o pé não, não tem aquecido, nada. aquelas coisas. Aliás, eu vou dar um conselho para o público leigo que está nos assistindo. Nunca, nunca consultem o doutor Google. Lá só tem as coisas sérias, mas para cada Perigo. uma coisa séria que tem 10 besteiras. E as pessoas podem fazer problemas sérios. Vocês viram na época da pandemia, foi um problema sério. Teve gente que morreu por causa do doutor Google. Então, não confie no Dr. Google. No consultório, quando eu vejo que a pessoa tem interesse em internet, coisa e tal, eu tenho um papelzinho assim com uns 10 sites que eu considero confiáveis. É lógico que tem 1 milhão de sites confiáveis, mas, por exemplo, eu poderia dar aqui de público alguns que vocês poderiam acessar. Congresso da Sociedade Brasileira, o site da Sociedade Brasileira de Cardiologia, site da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, site da Sociedade Norte-Americana de Cardiologia, site da Sociedade Europeia de Cardiologia, o site do INCOR, por exemplo, dos bons hospitais, do Einstein, do Sírio. Em suma, tem vários lugares, vários sites muito bons que vocês podem consultar. Eu acho até que deve, para consultar e discutir com seus médicos. Mas nunca, nunca perguntem coisas de medicina para o Dr. Google, porque vocês, o leigo, não têm condições de separar o joio do trigo
E aí fica fazendo um monte de besteira aí que pode ser prejudicial e até perigoso. Bom, João, Magali, eu tenho outro compromisso agora às 9h30. Eu acho que foi bastante proveitoso, para mim, pelo menos, como eu estava dizendo, foi um enorme prazer e eu espero que tenha sido útil para todos vocês. Por Foi favor, podem. extraordinário, foi uma palestra magistral, professor. Nós só temos a lhe agradecer por ter cedido o seu tempo e dividido conosco o seu vasto conhecimento. Eu passo a palavra, então, para a Coopera Magali para o encerramento das palavras finais. Muito obrigado, professor. Obrigado a todos. Eu que agradeço. Obrigado a todos por disponibilizarem seu tempo, né, de participar da nossa subcomissão de saúde distrital, em especial o nosso palestrante, o nosso ilustre palestrante, Dr. José Carlos Nicolau, pela brilhante palestra, por compartilhar conhecimento assim tão específico conosco aqui. Muito obrigada, professor, foi excelente e foi muito esclarecedora. Para mim, assim, aprendi no mínimo aí uns 8 itens que eu não sabia. Obrigada por fazer Tudo de parte aí bom. da Até a nossa próxima. comissão. Até a Muito próxima. obrigado, Tchau, boa noite a professor. todos. Muito obrigado, professor. Obrigado de Obrigada, senhor. coração. De coração mesmo. Então, pessoal, eu falei a vocês que ia ser uma palestra magnífica. O professor é um poço de conhecimento. E vocês viram